Fala, meu povo lindo! Estamos em mais uma aula de Direito Material do Trabalho. Isso mesmo. Minha pró, o que é que nós iremos estudar no dia de hoje? Amores da minha vida, nós iremos estudar a respeito da duração do trabalho. A duração do trabalho e a jornada de trabalho. Prestem atenção, porque vocês precisam entender que não se existe no Brasil a não previsão da duração do trabalho. De tal sorte que o empregado poderia prestar serviços, poderia laborar por 10, por 12, por 14 horas diárias. Isso não existe. Nós temos algo que se denomina como limitação da jornada de trabalho, ou módulo constitucional da jornada de trabalho. Isso está previsto no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal de 88, bem como no artigo 58, caput, e todos os seus parágrafos da CLT. Portanto, a despeito da duração do trabalho, da jornada de trabalho, qual é a regra geral, minha pró? Amores, não tenham dúvidas. A regra geral é a de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Até 8 horas diárias, até 44 horas semanais. De tal sorte que, se eu tenho ultrapassada as 8 horas por dia, ainda que se não ultrapasse as 44 horas por semana, mas se ultrapasse as 8 horas por dia, vocês precisam estar atentos de que aquele empregado terá direito ao pagamento de hora extra, terá direito ao pagamento de hora suplementar. Hora extra ou suplementar dá no mesmo, é a mesma coisa. Essa hora que tem que ser paga com o acréscimo de no mínimo 50%. Por exemplo, a hora extra do advogado, segundo o Estatuto da Advocacia, ela é paga à razão de 100%. Isso mesmo que você ouviu. 100% sobre o valor da hora normal para o advogado. Para outras categorias, a depender do acordo, da convenção coletiva de trabalho, pode ser de 70%, 80%, 75%, 60%, 63%. Não pode ser inferior a 50%. Até porque se trata de uma previsão constitucional. Então, prestem atenção. 8 horas diárias. Ultrapassou 8 horas, mas pró, eu estou dentro lá das 44 horas semanais. Não importa, ultrapassou as 8 horas diárias, o empregado terá direito à hora extra. Ultrapassou as 44 horas semanais, o empregado terá direito à hora extra. Pró, existe alguma forma de não haver o pagamento da hora extra ou suplementar? Sim, desde que haja a compensação da carga horária que foi prestada a mais. Portanto, o empregador, ao invés de ter que pagar a hora extra no mês subsequente, com um acréscimo de no mínimo 50%, ele pode estabelecer o que se denomina de banco de horas. Banco de horas, nós iremos estudar o banco de horas. Ele pode proceder ao banco de horas mensal, ele pode proceder ao banco de horas semestral, ele pode proceder ao banco de horas anual. Cada um tem os seus requisitos, cada um tem a sua forma de contagem, a forma de se proceder para que se possa haver a compensação. Com a compensação, ela ilide, ela afasta o direito do empregado ao pagamento da hora extra. Até porque, se eu compenso o que eu prestei a mais, prestando a menos, saindo mais cedo ou chegando mais tarde no local de trabalho, não existe horas a mais. Se não existe a mais, não há o que ser pago como hora extra. Amores, tudo o que a gente quiser saber sobre a duração da jornada de trabalho e a sua prorrogação, a gente tem que estar atento ao que está posto no artigo 58 da CLT.
Percebam que antes da gente fazer a leitura do artigo 58, eu preciso que vocês tenham em mente o seguinte: eu não tenho só essa espécie de jornada de trabalho. Eu tenho uma jornada de trabalho por revezamento, na qual o empregado não pode laborar mais do que 6 horas por dia na escala de revezamento. Eu tenho uma jornada diferenciada que sofreu alteração com a reforma trabalhista, que é a jornada 12 por 36. O empregado labora por 36 horas de modo ininterrupto e contínuo e folga por 36 horas. Eu tenho jornadas diferenciadas para aqueles que trabalham no sistema de embarcação. Quando diz assim, ó, aquele empregado terceirizado da Petrobras trabalha embarcado. Então, a depender do acordo, da convenção coletiva de trabalho, perceba, da negociação coletiva, como prevê o 611A, o 611B, o 620 da CLT, ou até mesmo a lei da categoria, ela poderá trazer uma duração da prestação de serviço, uma jornada de trabalho diferenciada. Minha pró para a prova da OAB. Primeira fase, prova objetiva. Segunda fase, quem vai fazer trabalho. O que deve ter em mente? O que a prova se preocupa? Não tenham dúvidas com a compensação, seja a compensação mensal, semestral e anual, uma vez que a compensação, ó, sinta, tá sentindo aí? Ela afasta o direito ao pagamento de hora extra e é mais vantajoso para o empregador que escolhe, que dita as regras, que diz quando vai compensar, de que forma vai compensar, qual será o dia, cumpridos os seus requisitos, iremos estudar. A jornada 12 por 36, que com a reforma trabalhista e a caducidade da medida provisória 808 de 2017, a gente não aplica essa medida provisória, ela produziu efeitos enquanto ela vigorou, ou seja, de 14 de novembro de 2017 a 23 de abril de 2018. O que a gente tem? Que a jornada 12 por 36 pode ser aplicada para qualquer categoria. E, quando eu digo qualquer categoria, é qualquer categoria mesmo. Advogado, bancário, motorista, professor, para qualquer categoria. Bastando um acordo individual por escrito. Iremos estudar a jornada 12 por 36. Outra que também não cai, despenca na sua prova, seja para a primeira fase, seja para a segunda fase, não tenham dúvidas. É o contrato de trabalho por tempo parcial. Uma vez que o empregado doméstico, Lei Complementar 150 de 2015, acabava obedecendo a mesma regra que o empregado urbano. O que acontece? Reforma trabalhista, e a gente está falando dos artigos 58A, 59, 59A, 60 da CLT. E o que a gente tem, minha pró? Nós temos, meu povo, isso é importante, quer saber, para a prova da OAB, como se dá o contrato de trabalho por tempo parcial. Até quantas horas eu posso prestar na semana? Eu posso prestar hora extra? Eu não preciso contratar um empregado para trabalhar para mim por 8 horas por dia. Eu posso chegar assim e dizer, olha, Marcinho, trabalha comigo pelo contrato de trabalho por tempo parcial, 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4, 6 horas por dia. E como ele é parcial, eu vou pagar o proporcional. Posso. Eu vou pagar o valor da hora, que é um valor proporcional. Então, contrato de trabalho por tempo parcial, nós iremos estudar. Tem que estar na sua mente. Jornada 12 por 36, nós iremos estudar. Tem que estar na sua mente. Amores, além disso, a forma da compensação com banco de horas anual, semestral e mensal também devem estar na sua mente. Combinados assim? Sucesso, massa.
Vem comigo, olha para a telinha. Artigo 58 da CLT fala a respeito da duração da jornada de trabalho. E diz assim, artigo 58, a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias. Razão pela qual em um dia excedeu, não houve a compensação, ainda que esteja dentro das 44 horas semanais, se não houve a compensação, pague hora extra. E isso, claro, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Expressamente, olhe para mim, expressamente outro limite, por meio, por exemplo, de um acordo coletivo de trabalho, por meio, por exemplo, de uma convenção coletiva de trabalho, outro limite porque a lei da categoria assim dispõe, outro limite estabelecido no contrato individual do trabalho, sempre inferior, nunca superior. É interessante porque muita gente acha que, ok, Pro, eu entendi que 8 horas é o regime comum. É o regime normal, legal. Mas eu quero ultrapassar isso. Eu posso? Posso. Horas extras. Pro, quantas horas extras eu posso prestar por dia? Bebê, tomem nota. O empregado não pode prestar por dia mais do que 2 horas extras. Não pode. Ou seja, 8 do regime comum, mais 2 horas de 2 horas extras, totalizando 10 horas. Tem gente que acha que pode colocar um empregado para prestar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas extras. Não pode. O máximo é de 2 horas por dia. Minha Pro, eu entendi. Mas vem cá amanhã. O que acontece com aquele empregado que presta mais do que 2 horas extras por dia? Só pode 2. Então a outra é nula? Ele não vai ter direito à remuneração? Não. Só se pode 2, mas ainda que ele preste mais do que 2, porque o empregador lhe exigiu, ele vai ter direito a essa remuneração, mais o pagamento da hora extra, que não é inferior aos 50%. O legal não se deve ultrapassar as 2 horas extras por dia. Ainda que se ultrapasse, o empregado ele terá direito. Presta atenção, vem comigo, olha para a tela. Parágrafo 1º diz: não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto, não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Isso é interessante pelo seguinte, preste atenção, existe algo que a gente chama de um tempo de tolerância. O empregado ele chega 5 minutinhos atrasado, todo santo dia. Eu vou descontar esses 5 minutinhos do salário do empregado? Não. Por que você não vai? Porque está dentro da cláusula de tolerância. Assim como da mesma forma, se o empregado chega todo dia 5 minutinhos mais cedo, ele não terá direito ao pagamento desses 5 minutinhos como uma hora extra. Por que não, minha Pro? Porque está dentro do limite de tolerância. 5 minutos para mais, 5 minutos para menos. E isso tanto no início quanto ao final da jornada de trabalho, totalizando 10 minutos. Ao todo, 10 minutos. Trata-se de uma cláusula de tolerância. Eu não posso nem descontar, nem também o empregado terá direito a esses 5 minutinhos a mais. Vem comigo, olha para a tela. O parágrafo 2º do artigo 58, isso é interessante. Perceba que ele acaba com a hora in itinere. Meu povo, vem comigo. Eu vou estudar a hora in itinere nos próximos blocos com vocês e isso tem que estar claro. Eu estou me referindo ao 28º exame da ordem, na segunda fase de trabalho. Você sabe que a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, olha para mim, e tem sido cobrado desde o 25º exame. Na prova objetiva, primeira fase foi cobrado no 26º, na segunda fase foi cobrado no 28º exame. O que, minha Pro? O conhecimento
de que não existe mais no Brasil a jornada em itinerário. O artigo 58, parágrafo 2º da CLT, ele derroga a jornada em itinerário. Ele diz: não se considera como tempo à disposição do empregador. Lembrem-se que tempo à disposição do empregador, que está no artigo 4º da CLT, não se considera como tempo à disposição do empregador aquele deslocamento entre casa, trabalho, trabalho, casa, ainda que o empregado vá andando, ainda que o empregador forneça um meio de transporte, não se considera como tempo à disposição do empregador. Presta atenção, vem comigo. O parágrafo 2º diz assim: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive aquele transporte fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Olha para mim, justamente neste módulo iremos estudar tudo o que pertine à jornada de trabalho. Continua comigo, até próximo bloco.